Fala galera, fazer um vídeo aqui finalmente explicando a supply and demand, o que é supply and demand, tá? E com alguns exemplos, então espero dar a base, né? Eu não tenho nenhum vídeo específico e a galera me pede, então vou fazer esse vídeo para vocês hoje, tá? Mostrando. Então o que a gente tem aqui, coloquei aqui para entender a teoria de como é formada a supply and demand. Tá? Então a gente vai observar esses pontos, as regras, tá? E depois a gente vai partir para os exemplos aqui. Bom, o que é supply and demand? Tá? Posso abrir um gráfico aqui, né? E a gente também trabalhar em cima disso. Tá? Então o que é supply and demand? Lei da oferta e da demanda determina a direção do preço. Supply and demand não existe apenas no comércio. É um princípio importante na economia e nos negócios. Simplesmente, se a demanda for maior que a oferta, o preço aumentará. Quando a oferta for maior que a demanda, o preço cairá. Se houver equilíbrio entre supply e demand, o preço se consolidará em algum lugar, em um lugar. Supply e demand é controlado principalmente por grandes instituições financeiras. Nós, como os comerciantes, né, varejo, o famoso sardinha, né, especulador, não temos poder de compra suficiente para movimentar os preços. Aqui que entra, galera, que eu sempre falo que a gente tem que pegar carona nos movimentos do institucional. Né? Nosso objetivo é identificar quando e onde os grandes estão comprando, vendendo e tentar segui-los, porque não é fácil ter uma leitura. Né? Quando eu comecei a estudar supply and demand, eu demorei para pegar a lógica, né? O entendimento da estrutura ali. Tá? Um detalhe importante a se observar é que os bancos não podem colocar suas posições todas de uma vez. Eles os dividem em pequenos pedaços, o que geralmente é feito dentro de uma consolidação. Muita manipulação ocorre nessas áreas. Além disso, às vezes eles não conseguem lançar todos os seus pedidos no mesmo local. Então eles deixam o mercado se mover e depois voltam para lançar novos pedidos. Né? Então o que acontece? Depois a gente vai ver ali. Você tem um movimento, marca um fundo. Tá? E o que acontece? O preço faz pullback e marca esse movimento. Nesse ponto aqui ele marcou a nossa demanda. Então, exatamente quando eles dividem, né, eles fizeram, né, uma agressão forte aqui na intenção, realizaram, esperaram o preço voltar e mostraram. Então, é onde ele cria, né, o segundo bloco aqui dos instituições. Tá? Então, é mais ou menos isso que se cria a demanda, na origem, né, do movimento de força. Tá? Então, quando o preço retornar aqui, tá, é onde você vai ter a oportunidade de comprar. Né? E aí o mercado se desloca forte, tá? Por causa da região que criou de demanda aqui. Tá? Por ele fazer o rally, correção, cria a base, rally. Quando ele retorna aqui tem muito buy limite, beleza? Então aqui é porque ele não consegue lançar todos os pedidos. Regra 1. O movimento de uma zona de alavancagem de preço deve ser... O movimento de uma zona de alavancagem de preço deve ser acentuado e rápido. Então o preço deve, né, ter um momento de força para se criar a demanda aqui. Tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui que tá chato aqui do... Aí. Tá? Isso deixa uma pegada, o que significa que os bancos lançaram suas ordens a partir dessa zona. Ele criou a primeira área de demanda. Normalmente, antes da mudança, você terá uma acumulação, consolidação e uma parada de busca, né? Que seria, né, uma pequena lateralização ali, indecisão do mercado. Uma zona supply demand pode ser uma única vela ou uma série de velas de consolidação, dependendo do time frame. Tá? Então, se você tem lá um movimento lá no diário, você vai ver né, um candle de força, a tentativa de reversão e o candle de força, certo? Então aqui foi o descanso, né? Em 4 horas você já pode ver um movimento mais assim, depois o rally, entendeu? Então numa hora você já vai ter uma trade range bem maior e depois o mercado faz isso. Então conforme o time frame, tá? Ele especificou ali.
Regra 2, isso tem que causar uma quebra de estrutura, a criação de um novo, né, uma nova máxima e uma nova mínima, que é o high-high e lower-low. Tá? É sempre preferido ao identificar uma zona de supply and demand. Isso confirma um potencial, né, para preços mais altos e mais baixos. Né? Então ele tem que criar, né, ele tem que quebrar, né, por exemplo, você tem um movimento aqui, faz isso aqui, né? Então você pega aqui rompimento falso. Só que o mercado pega e faz isso aqui. Opa, quebrou a estrutura. Né? Então aonde que tem um movimento, né, aonde que ele criou uma supply? Ele criou uma supply nesse ponto. Então, quando o preço retorna a essa região, por ele renovar a mínima, é aqui que você vai fazer o trade. Tá vendo? Aqui é a área de venda. Então, ele fez o que aqui? Ele tinha uma máxima, um high, e ele tinha um low. Ele fez o higher high, fez uma máxima, renovou, e renovou uma mínima. Então, aqui ele criou uma estrutura e ela foi quebrada. Quando ele retorna essa estrutura, tá, aqui seria um tipo de estrutura para fazer uma entrada, assim, a alta probabilidade, né, de teu trade ser vencedor. Tá? Então, isso é quando ele renova máximas e mínimas. Beleza? Regra 3. É necessário ter uma grande venda antes de uma compra ou uma compra antes de uma venda. Isso cria a manipulação, que geralmente impede os comerciantes e alimenta o movimento. Tá? O que acontece aqui? Né? Então é aquela questão, o mercado tem que realizar, né? Ele realiza forte, ele quebra uma estrutura, vamos supor, ele quebra uma estrutura, pega a liquidez aqui, tá? Para depois ganhar força de compra. Certo? Então aqui é os caras que são estopados, que não conhece que existe uma região de demanda aqui, certo? Que o mercado vem aqui pegar liquidez e o cara faz o quê? Ele vende. Só que o contexto está totalmente invertido. Ele está numa área que é de comprador, né? Que os caras... Então antes, olha lá, de uma grande e uma compra antes de uma venda, né? Então é necessário ter uma grande venda antes de uma compra. Então, exatamente, uma grande venda antes de uma compra. Tá? Dicas, procure zonas novas. Se você é um day trader, você tem novas zonas criadas várias vezes durante o dia. Então, por isso que eu opero a partir do 15 minutos. Então, você tem lá uma estrutura. Né? Você tem uma estrutura, certo? O mercado foi lá, fez o rally, foi lá, fez o rally. Opa, renovou, foi lá, deu a venda, foi lá, veio aqui. Onde que são zonas novas? Essa máxima criada, essa mínima criada. Então, quando o mercado retorna a esse ponto, alta probabilidade da compra. Quando o mercado renova tem esse ponto, alta probabilidade da venda. Mas tem que ser zonas que não foram tocadas. Então, você tem que ver que o preço está chegando aqui, né? E é uma zona que a gente fala, né, fresh zone. Fresh zone. Aqui, a alta probabilidade, tá, do teu trade para venda, né? E aqui, alta probabilidade para compra. Por quê? São zonas, né, novas, fresh zones, criadas, né, no movimento. Então, no 15 minutos, a gente tem, né, por exemplo, quando o mercado também faz o drop, né, marca o drop, pullback, drop, né, aqui você tem uma zona de supply nova criada. Então, você tem a probabilidade do trade até 50% do movimento. Por quê? Porque ele pode respeitar os 50, ganha força, e o que é essa zona aqui em cima? É uma zona de supply nova. Então você tem a probabilidade do mercado te dar a venda. Então você espera rejeitar, espera o padrão de reversão. Então o que ele criou lá embaixo? Criou uma área de demanda. Então quando o mercado dá uma porrada, vem aqui, né, realiza, pode ser notícia, o que você espera? Mesma situação, espera rejeitar, alta probabilidade da compra. Criou uma zona nova. Então, mas aqui não tinha uma demanda? Tinha.
uma demanda aqui. Só que, conforme a força do mercado, ele rompe a região. Então, por isso que quando ele chega numa zona, você tem que esperar o quê? Esperar uma rejeição. Esperar um padrão de reversão para alta. Então, ele pode fazer um rompimento falso, subir aqui. Agora, ele passa da região, fecha o candle abaixo dessa estrutura, então ele vem buscar a outra zona. Então, essas zonas são as zonas de alta probabilidade de trade a teu favor. Por quê? Você tem a origem do drop e você tem a origem do rally. Né? Então aqui é o rallyzinho, certo? Isso é você trabalhar oferta e demanda. Tá? As zonas supply demand no time frame superior funcionam melhor. Claro, são mais fortes, né? São movimentos de time frame maior. A gente sabe que demora mais para acontecer, mas são zonas mais fortes. Tá? Se você identificar, terá pelo menos uma reação garantida. É aquilo que eu falei, quando ele chega numa zona nova. Né? Evite negociar as zonas supply demand que forem exploradas. Por exemplo, você tem uma zona aqui, tá? E o mercado já vem aqui várias vezes. Você tem lá a supply e tem a demand, certo? Aí o mercado faz um movimento, trabalha, tal, vem aqui uma vez, reage, vem aqui, trabalha, vai lá, sobe, vem aqui, opa, reage, beleza. E aí você vem aqui, o mercado vai lá, opa, já veio aqui uma, duas, três, então já não é uma zona confiável para você continuar, né, falando, ah, mas toda vez que vem na demanda é compra. Ele vai reagir uma, duas, três. Quarto ou quinto toque já pode ser rompimento. Tá? Então você vai observar o quê? Se o mercado está consumindo essa demanda. Né? Tem um vídeo, Absorção Supply e Demand, recomendo vocês verem lá no canal. Tá? Beleza, galera? Evite zonas, os pedidos já foram recebidos, portanto, se o mercado retornar, provavelmente quebrará. É aí que acontecem os rompimentos. Sempre entenda a tendência subjacente. Você pode ter uma zona de oferta incrível, mas se o mercado mudou de estrutura e vindo de uma forte demanda, a oferta provavelmente será apenas um ponto de reação. É aquilo que eu falei agora, só que eu falei com a demanda. Beleza? Continuando. E aqui nós vamos para uns exemplos. Como é que eu identifico uma zona forte, tá? De supply e demand. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui ele criou uma base, tá? Nós vamos ver o porquê. Então, qual a probabilidade aqui do preço retornar essa região e você fazer a venda? Certo? Então, você tinha uma supply aqui, né? E ele reage a essa... Por quê? Olha o movimento de força aqui no mercado, a partir desse candle. Certo? Então ele sobe, né? O mercado sobe em ondas, né? Sobe em ondas, e você tem um movimento de drop. Foi o que aconteceu no índice, agora sexta-feira. Venda anunciada. Tá? A gente pode ver alguns exemplos. Aqui também, quando tem a manipulação, tá? Vocês têm que tomar cuidado com rompimento falso. Né? Então o mercado rompe. Você sempre espera o próximo candle. Tá? Espera sempre o próximo candle, porque o próximo candle ele pode voltar para a range, né? Então você se empolga com o candle de força, cuidado com os candles de força após uma consolidação, tá? O ideal, esse é o cenário ali de cima, tá? E automaticamente quando ele faz esse movimento também de rompimento falso, ele vai criar uma estrutura aqui. Então quando ele retorna à tua base, tá vendo? Onde era a base, aqui foi manipulação, tá? Manipulação, você reage para vender bem nesse ponto. Então, tem que ter paciência no mercado. Aqui é um exemplo de como a gente enxerga a supply demand na teoria. Então, você tem o preço e quantidade. Conforme aumenta a quantidade, seu ponto de demanda vai deslocando. Então, aqui é a famosa trade range, que o preço fica no equilíbrio. Então é onde ele demora, faz doji, né, lateraliza, depois o mercado toma decisão se ele vem numa demanda, certo? Ou se ele vai numa oferta. E aqui você reage
sabendo que aqui você tem a probabilidade, né? Você tem marcado um drop, então você vai reagir aqui. Aqui você tem marcado um rally, então você vai reagir aqui. Isso é você entender oferta e demanda. Tá? E aqui mostra o que a gente falou anteriormente, né? Quando você tem lá um movimento de força, né? Você tem o rally marcado, né? Então você marca o rally, né? Ele criou um fundo aqui, que é errado, ó. Ele cria um fundo aqui, faz o movimento, marca lá o rally, base rally, retorna esse ponto. Então aqui é onde tem o novo ponto de demanda, tá vendo? É aqui que você tem, né, a área criada como demanda. Você tem a origem do movimento. Então, quando o preço retorna a esse ponto aqui, tá vendo? É aqui que você reage para a compra. Tá? É aqui que você reage para a compra. Então, o preço retorna a esse ponto, tá? Onde ele criou a demanda. Então, aqui te dá a alta probabilidade do teu trade para a compra. Por quê? Você tem uma estrutura definida. Então, por isso que eu falo direto na sala. Deixa o mercado marcar o rally, fazer a base rally. Qual que é o ponto de demanda forte? Quando ele retorna aqui. Deixa o mercado marcar o drop, fazer pullback, confirmar a estrutura. Quando ele retorna aqui, alta probabilidade da venda, alta probabilidade da compra. Toda hora o mercado está fazendo um rallyzinho, pullback, rallyzinho. Aí ele faz pullback, continua o rally. Aí ele faz pullback, continua o rally. Rompe estrutura, testa estrutura. Então, deixa o mercado mostrar força. Depois nós vamos entender isso aqui, tá? Então, o que o mercado cria? Um novo ponto de força. O que nós vimos lá na teoria? Que os caras largaram ordem aqui, realizaram, esperaram o retorno e largaram outro bloco de ordem aqui. Criou a outra demanda. Lembra que os caras não realizam tudo uma vez? Eles realizam, espera a correção, despeja a ordem, cria um novo ponto de demanda. Quando o mercado volta aqui, é onde você compra. Só que todos esses movimentos de origem têm que ser movimentos de força. Eu não posso ter movimentos em ondas normal do mercado. Eu tenho que ter rally. Eu tenho que ter momentum do mercado de força. Marubuzu. Então, eu tenho que ter os nossos amigos Marubuzu para criar uma demanda. A partir de 2 Marubuzu já cria uma demanda. Tá? Então, eu tenho que ter o drop marcado por Marubuzu. Não pode ser movimento bonitinho do mercado, vai, volta, vai, volta. Tem que ser porrada para criar a supply. Tem que ser porrada para criar a demanda. Senão, ele não reage a essa região. O que acontece quando a estrutura é fraca? O mercado rompe. O que acontece quando a estrutura é fraca? O mercado rompe. Então, você vem lá de um movimento natural do mercado, não é região forte. Tá? Então, ó, o ponto de demanda foi deslocado. Ó, novo equilíbrio. Então, teve a demanda, teve a procura, e aí ficou mais caro. Então, criou um novo ponto de demanda. Então, você comprou barato aqui, beleza. Corrigiu, veio aqui, opa, preço já está, ó lá. Então, essa região que ele marcou aqui é a nossa nova região de demanda. Tá vendo? É assim que se cria uma demanda. Você já tinha o ponto aqui, certo? E agora ele criou um novo ponto ali. Então, essa região entre esse ponto de equilíbrio e esse ponto de equilíbrio é nossa demanda forte a partir de agora. Beleza? A mesma coisa para a supply. Então, quando você tem lá um movimento de venda, né? Você tem lá o movimento, o mercado marcou, né? Você tem lá o ponto, vem cá, faz assim, né? E então, o que o mercado fez? Marcou, né, um novo movimento de supply. Certo? Então, é onde ele marca, tá? O teu movimento aqui, né? Da onde ele realiza o segundo ponto de equilíbrio, né? Os caras injetam muita ordem aqui,
tá? É onde ele faz, né, o movimento, tá, da força de venda aqui. Então ele cria essa reação aqui, né, desse ponto, e aqui vai ter a sua supply, certo? Então quando o mercado vir nesse ponto aqui, é aqui que você vai reagir para vender, porque ele criou um novo ponto, certo? Supply Demand, zones. Então, onde é que eu faço as minhas entradas? Quando ele cria lá a segunda estrutura, esse ponto é forte. Então, ele criou a área, ó, fez o rally, base, rally, né? Drop, base, drop. Então, ele cria de novo a estrutura, né? Foi o que eu fiz ali em cima. Então, ele veio do movimento. Opa. Criou aqui, né? Criou ponto, criou novo ponto, certo? Ali eu fiz invertido, né? Tá? Vamos marcar de novo aqui, certo? Então eu tenho o ponto aqui de o primeiro ponto de oferta, então o mercado veio, opa. Primeiro ponto de oferta, né? O mercado veio, criou o ponto de oferta, né? Realizou e veio aqui, tá? E desceu. Então, marquei errado, desculpem, tá? Essa área aqui é a área de supply. Muita informação na cabeça, galera. Tá? Então, agora sim, tá? Então, você reage a esse ponto aqui, tá? Que é essa entrada aqui. Então, nesse ponto aqui, ele cria a nossa supply, tá? Onde que fica o alvo da supply? É nessa estrutura que ele reverteu. Então, teu alvo é aqui. Onde é que fica o meu alvo de compra? No teu topo anterior, tá? Sem esperança, sem ganância, tá? Então, alvo aqui, certo? Comprou bem aqui, alvo no topo anterior. Vendeu bem aqui, alvo no fundo anterior. Sem esperança, você vai pegar a fatia do mercado, você vai fazer tua grana e tchau mercado. Beleza, galera? Então agora ficou certinho ali, tá? Como é que eu identifico movimentos de força? Pela estrutura lá, o que eu falei? Aceleração. O que o mercado fez aqui? Marcou lá 2 Marubozu, drop, criou uma base, drop. Então aqui criou a tua estrutura de supply. Aqui criou a tua estrutura de demanda. Então você vê drop, base, drop. Outro movimento, né? Então, exemplificando aqui, né? Marubozu, galera. Marubozu mandam no mercado, tá? Marubozu criam essas zonas, tá? E mandam no mercado. É onde você vai fazer tua compra boa. Não adianta querer operar candle de indecisão, candle fraco, tá? Candle base. Estruturas a ser formadas no mercado. Drop, base, drop. Rally, base, rally. Tá? Identificando e criando zonas. Então, quando você tem um movimento de força, onde é que vai ter tua supply aqui? Nessa região aqui, onde o mercado engolfou, né? Onde é que vai ter tua supply aqui? Na base, onde ele engolfou o candle comprador. Onde é que temos demanda aqui? Quando ele engolfou o candle vendedor. Onde é que temos demanda aqui? Quando ele engolfou o candle aqui em decisão. Certo? Então eu vou ter vários tipos de estrutura. Várias situações de força de venda e força de compra. Mas tem que ter rally. Tem que ter movimento forte. Lembra? Strong movimento. Movimento forte. Movimento de drop forte. Movimento de rally forte. Tá? Qual tipo de estrutura que ele pode formar? Ele pode formar um drop, base, drop. Então, onde é que ele criou a demanda? Então, se ele cria a demanda aqui, quando ele retornar aqui, você tem a probabilidade do trade. Se ele cria a oferta aqui, quando ele retorna aqui, você tem a probabilidade da venda. Tá? Tipos de movimentos que você identifica o rally e o drop. Movimento de força, a partir de 2 Marubozu.
A partir de um movimento inclinado de drop. Então você tem força do movimento aqui, né? Você não tem ondas aqui, você não tem... Você viu que o rally ele não pode ter o quê? Candle de reversão no meio? Esse é o ponto. Tá vendo? O rally aqui não pode ter candle de venda aqui. O drop não pode ter candle de compra. Então é um movimento forte do mercado. E a base é quando ele fica tentando reverter. Tá? Então aqui, reversão. 4 tipos de estrutura. Já mostrei isso em vários vídeos. Tá? Rally, base, drop. Então ele faz um movimento de força, faz a reversão, drop, criou a supply. Drop, base, drop. Quando ele marca o drop, um candle tenta reverter, ou né, nesse caso aqui que ele fica de lado, e marca o drop, criou a supply. Demanda, vem de um drop, faz o padrão de reversão, cria a demanda. Retorno aqui, compra. Rally, base, rally. A partir do momento que o mercado vem aqui, a oportunidade de compra. Então você vê, aqui é a estrutura rally, base, rally. Criou uma base, tentou reverter, então criou uma demanda. Os tipos de estrutura de mercado é só isso. Rally, base, rally. Drop, base, rally. Rally, base, drop. E rally, base, drop. Rally, base, drop. Não, drop, base, drop. Né? Rally, base, drop. Tá? Então, esses são os 4 tipos de estrutura que o mercado apresenta. Não tem o que inventar, não adianta criar situação tal, o mercado é só isso e acabou. Muitos caras inventam muita porcaria por aí, tá? E não precisa. Esse é o básico, esse é o que funciona e é assim que o mercado trabalha e cria estrutura. É esses 4 tipos. Não tem indicador, não tem nada além disso que fale para dificultar as coisas, né? Não, o mercado é essa estrutura e ponto final. Não adianta o cara inventar o Paranauê, não sei da onda lá, entendeu? Galera, é isso aqui, o mercado e ponto final. Da onde que vem esse conteúdo? Tudo dos gringos. Nós vamos discutir com os gringos? Os caras fazem isso há 100 anos. O Brasil, tá, recém é um bebê, né? Tá engatinhando nisso aqui. Aí você vai confiar no quê? Nos caras que fazem isso há 70, 100 anos? Ou no Brasil que começou ontem isso aí? Então, presta atenção, galera. Acorda pra vida. Ou você entende estrutura de mercado, ou você vai ficar tomando pau. Então entenda isso daqui. Isso aqui é a base do que trabalha o mercado. Sem entender estrutura de mercado, vocês não vão evoluir. Vocês vão ficar dando murro em ponta de faca. Porque te falam um monte de porcaria por aí. Essas merda de curso que tem por aí. Tá? Presta atenção em estrutura de mercado e price action. E deu. O resto é resto. O resto é conversinha de vendedor de curso. Beleza? Tá dado o recado. Então, aqui mostra as estruturas de mercado. Tá? Aqui mostra os tipos de estrutura. Onde é que ele cria supply? Por causa do drop. Onde é que ele cria a demanda? Olha lá, consolidação. Mas o que validou? O candle de força. Tá? Mesma coisa a demanda. Vem de um drop, base e mostra força. Automaticamente ele criou a demanda aqui também. Tá? Então, antes de buscar a primeira supply, ele também cria uma supply aqui. Então, ele pode vir aqui, trabalhar aqui para depois ir lá. Certo? O mercado pode trabalhar aqui, vir aqui, para depois vir aqui. Aqui criou também uma supply. Aqui também criou uma demanda. Então, o mercado pode vir aqui, buscar lá, aqui. Pode vir aqui, trabalhar aqui e lá. O mercado trabalha assim. Só assim. Não tem o que inventar. Quais são os principais padrões criados, né, em demanda? O pin bar, o arame, o engolfo é um dos mais fortes que eu gosto. Quais os padrões mais fortes que eu gosto? Tá? Eu gosto do engolfo e esse aqui que não tem aqui. Tá? Eu gosto desse padrão aqui. Ó. Quando você tem um candle comprador, Marubozu, tá? E você tem um vendedor já anulando. Então, esse padrão de reversão para topos e fundos é o mais forte que tem
e depois eu considero o engolfo, tá? Que o mercado reverte, certo? Então aqui ele vai criar a tua demanda. Eu deixo até no 50% porque é muito forte, tá? Eu já sei que aqui é demanda fortíssima, é a mais forte que tem. E lá em cima eu tenho a supply. Então, primeiro padrão de reversão mais forte é o Twisting Bottom, Twisting Top, que é um Marubozu, tá? Um Marubozu anulando o outro. Beleza? E aí você tem a reversão, tá? Então aqui você vai ter o drop, tá? E aqui você vai ter o rally. Segundo padrão de reversão é o engolfo, que eu mais gosto, tá? É os dois que eu mais utilizo para demanda forte e supply forte. E óbvio que os outros também são eficientes. O mais forte é esse, todos funcionam. Aí você tem o pin bar e você tem o arame. E também o padrão de reversão, um doji, né? Você tem lá o candle vendedor passando mais de 50% do candle comprador último ou anulando ele totalmente, que é o caso aqui. Então esse padrão também é muito forte. Praticamente é o engolfo, né? É o engolfo, mas com uma combinação de mais um candle. E também é muito forte. Beleza, galera? Tá? E aqui começam os exemplos, tá? Eu estou mostrando para vocês a base, o que é Supply Demand. Vocês vão ter que estudar, tem material no grupo do Telegram, completo, do básico ao avançado, com roteiro de estudos. Só não aprende quem não quer. Então, se você fica em busca aí de setupzinho, você fica em busca de indicador, sinto muito, mas vocês vão demorar muito mais tempo para fazer grana no mercado. Agora, você começa entendendo estrutura de mercado, com price action, aí você vai fazer grana lá na frente. Mais rápido do que depender de indicador de terceiros. Então, aprendam estrutura de mercado. Então, eu vou dar o exemplo básico e vocês vão ter que buscar informação. Tem lá no meu canal Telegram, gratuito. E mais os vídeos que tem no meu canal, gratuito. Tem vídeos de 2 horas, 3 horas, tem vídeo de 4 horas, tá? Tem vídeo falando sobre o mercado ao vivo, estrutura de mercado, absorção e supply demand, candles de força, tem tudo ali gratuito. Quem entende sabe que aquilo ali é melhor do que muito curso que tem por aí. Então, quem tem o olho clínico, quem sabe filtrar a informação, dá valor. Então, eu recebo muita mensagem agradecendo o conteúdo gratuito. Porque está ajudando a entender como é que o mercado funciona. Se você não entende como é que o mercado funciona, como é que você vai fazer grana? Fala para mim, como é que você quer fazer dinheiro de um negócio que você não entende? Não vai dar certo. Vocês vão se iludir a curto prazo e vão quebrar a cara. E vai falar que mercado não funciona, que day trade não funciona. Beleza? Então aqui tem um exemplo, tá, de demanda. Como é que ela, ó lá, marcou lá, tá vendo, com pin bar, engolfo. Olha quando ele retorna aqui, tá? Já deu a primeira oportunidade e segunda oportunidade. Aqui é melhor porque ele já rejeita, tá vendo? Ele sente a pressão da demanda, né? E você pode entrar agressivo. Aqui também, né? Por exemplo, você tem lá o candle de movimento que veio a primeira vez na demanda, você pode comprar na passada de um candle que tem força contrária. Você pode comprar agressivo quando ele já mostra fraqueza nesse cara. Por quê? Você está em contexto de demanda. E aqui a entrada, outra, seria a segunda entrada. E provavelmente lá atrás tem uma supply, né? Então por isso que ele fez esse movimento aqui. Beleza? Então aqui é contexto de demanda, para vocês entenderem, né, o mercado. Contexto de supply, marca o drop, base drop. Olha lá como ele tenta reverter nessa região, mas vai buscar liquidez na supply. Por quê? Marcou o drop. Saiu de uma situação de rally, anulou o candle comprador, marcou o drop, pullback, drop. Olha lá a rejeição, entrada do sinal. Onde é que é o stop? Nessas linhas de distância line. Tá? Aqui é onde você coloca o teu stop. Quando você entra lá, coloca o stop aqui. Quando você entra aqui, coloca o stop lá. Esse é o stop técnico, é o certo. Beleza? O que acontece na demanda quando ela é absorvida, quando ela é rompida? Olha lá, esse cara rompeu. Esse ponto se torna supply.
É a mesma coisa, suporte e resistência, resistência vira supply. Qual a diferença de suporte e resistência para supply? Galera, suporte e resistência a gente tem uma linha só. Então você vai ver um candle fechar aqui, você fala, é rompimento. O que acontece? O mercado te stop. Você tem um suporte aqui, nossa, que suporte torto. Você tem um suporte aqui, o mercado rompe o suporte, é venda, venda, pronto, o mercado te stop. O que acontece na supply demand? Aí vem aquele ponto de equilíbrio. Você cria uma região. Então você vai esperar o mercado trabalhar na região. Tá? O que acontece na demanda? Então você tem, tá? Você tem ali um movimento, pode ser assim, tá? Então você tem uma região de que o preço pode trabalhar, então você não vai criar viés para rompimento falso. Você vai esperar o mercado trabalhar dentro da região. Uma linha só sempre vai te confundir, sempre vai criar viés. Então, por isso, eu mostro como é que traça, né, suporte e resistência, mas eu trabalho com região. Então, se você tem uma linha aqui, né, você acha que rompeu, né, esse ponto aqui, então você vai comprar, aí você é estopado. Beleza? Mesma coisa, supply vira demand, demand vira supply, né? Aqui outros exemplos que o mercado criou lá, euro-dólar, 4 horas, gráfico de 240 minutos, drop, base, drop, área de supply forte. Outro modelo de supply, drop, base, fez a tentativa de reversão e marcou o drop. Olha lá, pin bar com engolfo, marcou a supply. Olha como o mercado vem aqui, rejeita e dá o trade. Tá vendo a eficiência de você identificar um movimento de drop? Tá? Quando que ele consome uma demanda ou supply? Quando ele fecha. Então aqui provavelmente nós temos pavio, tá? Esses caras aqui já largou pavio, esse cara aqui já largou pavio e esse cara aqui já largou pavio. Então ele veio absorvendo, por isso que eu falei, veja um vídeo lá de absorção em supply demand. Ele veio absorvendo a demanda até o momento que ele rompe. Aí já era demanda. Então você, entendeu? Só venda. Anulou a região, é venda. Então se você vem aqui na primeira, beleza. Aqui se você tem uma linha de suporte aqui, você acha que é rompimento. E aí você toma pau, o mercado sobe. Aí você acha que rompeu, mas rompeu o fundo anterior, é venda. Não, galera, região, olha lá, o mercado vai e te estopa. E depois que ele vem. Né? Como é que a gente olha, isso aqui é do índice, tá, galera? É um gráfico do índice aqui. Tá? Então aqui tem lá como é que é o pullback na supply. Olha lá como ele marcou o drop, subiu em ondas, rejeição, porrada. Marcou a outra supply, olha lá, drop, base, drop. Tá vendo como é eficiente? Né? Marcou o drop, base, drop. Olha lá, ó, né? Reagiu de novo. Então ele reage à supply, aquela mais forte, que é a fresh zone, aquela que nós falamos, de preferência para zonas que não foram com toque. Então você vê que é a primeira vez que ele vem aqui, olha o trade. E depois ele cria já uma estrutura aqui, ó, de drop, base, drop. Olha lá, supply. Reagiu de novo com um padrão de reversão, venda. Olha lá quando ele anula a demanda. Aí eu já não penso mais, aí eu penso na venda. Certo, galera? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção, tá? E pullback em demanda. Mesma situação, que o mercado marca o rally, cria a base lá, cria a demanda, a supply e dá porrada. Quando ele vem aqui, olha lá, galera. Olha só esse rally, isso aqui é do índice ou do dólar, tá? Não lembro qual que é, mas é do nosso mercado aqui, B3. Olha isso aqui. Olha aquela reversão forte que eu gosto lá de Marubuzu, né? Olha como ele reage à origem do rally. Olha o trade que te dá. Vai lá na supply, olha lá, e já rejeita, porque área forte de drop, mas ele vem pegar liquidez. Área forte de supply, vem pegar liquidez e já reage. Tá? Então, trabalhar com estrutura de mercado é onde você entende onde está grana. E você pega carona nos investidores. Senão a gente não tem chance. É o que a gente falou lá no começo. Então lá, rally é formado com movimento de força no mercado. Probabilidade de compra na origem do rally. O que o mercado fez?
compra fortíssima, tá? E aqui outro exemplo de quando o mercado, né, vem aqui na Fresh Zone. Olha lá, o Fresh Zone é a primeira vez que ele vem aqui, você vê que ele para na metade do caminho, tinha uma base aqui, não mostrou força de compra e veio buscar liquidez aonde? Na origem da demanda. Olha lá, o stop loss fica aqui, você compra na rejeição, risco retorno absurdo. Por quê? Porque era uma Fresh Zone. Então, galera, isso é Supply Demand. Espero ter ajudado. Se tiver mais comentários, eu começo a detalhar mais sobre Supply Demand, mas depende de vocês aí, tá? Aí eu começo a falar de FTR, FTB, começo a falar mais detalhes aí de como o preço vem na região, como reagir, tá? Isso aqui é só mostrar o que é Supply Demand, como identificar. Agora, a partir daí, isso é só o básico, né? A partir daí tem muita informação. Mas nos vídeos tem, no material do Telegram tem, tá? Então, se tiver comentário, a gente vai dando sequência nesse Supply Demand, porque eu sei que não tem isso no Brasil, tá? A galera não tem nem noção de como que funciona a estrutura de mercado. Então, eu espero ter ajudado e mostrado mais uma vez como identificar, como ter contexto no mercado, que é o que mais importa, é você entender estrutura, contexto, para depois reagir e fazer grana. Sem entender estrutura, vocês não têm chance no mercado. Beleza, galera? Fui.